Diz assim a palavra do Senhor no versículo 12. Eu vou ler o 12 e o 13 e vou pular direto para o 19, tá? Diz assim: sei o que é passar, estão comigo aí? Amém? Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Versículo 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com a gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Obrigado, Jesus Cristo, por essa palavra, Senhor, que o Senhor trouxe através do apóstolo Paulo, meu Pai. E muito obrigado por ter chegado até hoje nas nossas vidas como palavra tua, Senhor, como palavra vinda da tua boca, do teu trono, meu Pai. E nessa noite eu peço que cada vida, Senhor, possa ser tocado, Senhor, por esse versículo, Senhor, que essa palavra transforma em vida, meu Pai, na vida de cada irmão que está aqui nessa noite. No nome maravilhoso, Jesus, que é o teu nome, que é acima de todo nome, que nós oramos. Amém e amém. Irmãos, quando eu olho para o apóstolo Paulo, ele traz um segredo extraordinário, que é você ter uma vida tranquila, ter uma vida equilibrada, mesmo passando por muitas dificuldades. Eu digo que o apóstolo Paulo ele descobriu o segredo do contentamento, o segredo de ser uma pessoa por dentro feliz, contente, tranquila, indiferente das circunstâncias que ele está vivendo. Então Paulo ele cita coisas básicas da nossa vida. Ele diz que ele passou por fome, ele passou por falta de alimento, ele passou por falta de dinheiro, talvez por falta de beber água, por falta de ter um amigo do lado dele. Ele fala isso na carta de 2 Timóteo, que no final não tinha ninguém junto com ele, só tinha o Senhor com ele. Então Paulo foi um homem que soube entender e descobriu o segredo do contentamento, de ser contente com aquilo que naquele momento ele tem. Um exemplo, quando eu falei que, irmãos, eu me entristece, eu queria estar mais envolvido na obra, que é uma coisa que eu amo, né? Eu falei assim, se eu tivesse formado em engenheiro, eu estava no sal, porque... Então foi bem eu ter largado os anos de engenharia e ir para teologia, foi do Senhor, porque como é que eu ia arrumar como engenheiro se eu não dou conta de lidar com obra, com cimento, com tinta, com pó? E é interessante que antes de eu ser consagrado, pastor, não tinha esse negócio. Eu trabalhava em obra, na igreja, eu acho que ia Deus dando detalhe, não é só isso na tua vida, é muito mais do que esse negócio na tua vida. E pensando em Paulo, o próprio texto diz, não esse texto, mas 1 Coríntios diz que Paulo foi dar um espinho na carne de Paulo. Alguns acham que era a mulher de Paulo, tá, irmãos? Tinha sogra, alguma coisa assim. Mas também poderia ser também, Suzana até olhou lá, a sogra, Suzana não se preocupou, né? Não, Suzana está do lado do Senhor, mas ela é bênção, não é espinho. Suzana já olhou assim para o lado da sogra, não, tranquilo, é bênção. Mas também pode ter sido um problema de vista, que em Gálatas a gente vê que Paulo disse que ele tinha uma dificuldade de leitura, no sentido de conseguir enxergar aquelas letras. Ele disse que escreveu em letras grandes, com as suas próprias mãos, que era o jeito que ele tinha para escrever. Então, pode ser tudo isso, mas a sogra está descartada, ou é a mulher, ou é o problema que ele tinha de visão. E Paulo, ele tendo essas dificuldades que Paulo enfrentou, ele diz que ele descobriu o segredo de ser uma pessoa contente. Eu poderia resumir hoje, a gente ir embora para casa, dizendo que o maior segredo para você ser uma pessoa que contenta com aquilo que você tem, com a nota que você tirou lá na prova, né? Com a nota, com o professor de sala de aula, com seu pai, com a sua mãe, com a casa onde você mora, com o dinheiro que você recebe, com o pastor que vocês têm, ser contente com isso. Precisa a gente parar de falar, de usar uma palavrinha na nossa vida, ou de exercer uma função na nossa vida, que é um murmúrio. A Bíblia o tempo inteiro diz que a murmuração é um dos maiores pecados que tem dentro do povo de Deus. Havia 3 coisas que o povo de Deus era disciplinado assim imediatamente. A primeira coisa é quando havia injustiça social, quando o povo de Deus não cuidava dos pobres da sua casa, das pessoas que tinham necessidade dentro da igreja. E os profetas no Antigo Testamento levantavam o tempo inteiro dizendo que o
o povo de Israel, que Deus estava infartado pelas festas, pelas alegrias deles, pela bebeção de vinho deles, e abandonando o cuidado dos pobres. Outra coisa que Deus vinha com fogo mesmo era a idolatria, quando o povo achava ídolos para ser adorado. Lembra quando o povo criou um bezerro de ouro em homenagem a Deus? Não criaram um bezerro de ouro para passar a adorar a vaca, não. Fizeram um bezerro de ouro em memória de Deus, dizendo que o touro é forte, poderoso e vigoroso. Assim é o Senhor de Israel. Deus vem e condena o povo com morte. E a outra coisa era a murmuração. Toda vez que o povo de Israel murmurava, Deus vinha e matava, eliminava algumas pessoas aí. Pastor, mas Deus é ruim, gente. Deus dá a vida e Deus tira a vida, isso é muito claro. Não acha que isso é ruim, falar que Deus pode tirar a vida de alguém? A ideia do ateu que é essa, a ideia é que Deus, se Deus existe, não poderia tirar a vida de ninguém. Ele pode, Ele deu, Ele pode tirar. Eu dou uma coisa para minha filha e no outro dia eu disciplino ela e tiro aquela coisa dela. Eu que sou homem terreno aqui, faço isso, muito mais Deus. Ele pode fazer o que Ele bem quiser, bem entender. Então, o murmúrio é um clamor pelas costas. Olha para mim. A murmuração é um clamor pelas costas de reclamação. A murmuração é um levantar sobre as costas de Deus, do teu irmão, da circunstância que você está vivendo. E muitas vezes a gente murmura, e eu digo que o caminho do murmúrio não é um caminho que deve ser tomado pela vida do homem. Diz aqui na quarta-feira que o caminho do desespero não é um caminho para ser tomado. E eu acrescento mais uma coisa, que o murmúrio não é um caminho para ser tomado. Gente, que eu aprendi na minha casa era não murmurar. Sabia que eu já tomei tapa dentro da boca por murmurar? Dentro da boca. Eu me lembro que meu pai um dia me deu um tapa dentro da boca, no banco de trás do carro, ele dirigindo, ele só fez assim, ó. Pá! Porque eu estava lamentando uma comida que ele tinha me dado. E meu pai, quem conhece meu pai aqui? Meu pai é um amor de pessoa. Mas meu pai queria me ensinar que aquilo que ele vinha falando comigo, eu tinha que entender e obedecer, e saber que o murmúrio não era o caminho que eu tinha que tomar na minha vida. Eu devia ter uns 7 a 9 anos, eu tomei esse tapa na boca e nunca mais eu murmurei acerca de nada na minha casa, porque o meu pai me mostrou o caminho, dizendo assim: o murmúrio é o caminho de dor, e é uma dor que começa pela boca. Ele bateu na boca, ele não bateu na mão, ele não bateu na poupança, ele bateu na boca, e bateu na hora que eu murmurei, porque o murmúrio, a condenação vem imediatamente. E ele bateu e falou: meu filho, eu fiz isso sem te avisar. Porque você tem que entender que a murmuração é algo que vem sobre a nossa vida com uma condenação talvez eterna. O murmúrio é quando a gente acha que a gente poderia fazer melhor do que Deus. Quando eu começo a reclamar a circunstância, eu dizendo: Deus, se eu tivesse lugar, o Senhor fazia melhor. Vocês lembram que eu brinquei que um dia estava chovendo todo dia na hora do culto, né? Eu falei assim: graças a Deus que Deus tem senso de humor, que Ele sabia que dentro do meu coração estava brincando. Deus também não me avisa nada, porque está chovendo todo dia na hora do culto. Se Ele me avisar, eu falei: Deus, bota para chover 9 horas da noite. Não 20 para as 7. Aí eu estava brincando, não era algo de dentro da minha alma, estava falando pelas costas de Deus. Então eu brinquei: irmãos, graças a Deus que eu tenho senso de humor, né? Graças a Deus que Deus tem senso de humor. Então, se é um ar de brincadeira, tudo bem. Mas agora, se sai de dentro da nossa vida, da nossa alma, e muitas vezes o murmúrio da nossa vida, Deus não tem culpa de nada. Nós traçamos o caminho para chegar até o murmúrio das nossas próprias pernas. Mas Paulo diz o seguinte: eu sei passar por dificuldade. Por que ele fala eu sei? É porque ele sabia que era dificuldade, ele não poderia murmurar. O segredo era esse: era passar a luta sem murmurar. Ele diz assim, ó: eu descobri o segredo, que não era ficar murmurando. Muitas pessoas quebrou o relacionamento, o filho se aproximou dele, perdeu o emprego, perdeu a mãe, perdeu o irmão, se desespera, murmura de Deus, lamenta a vida de Deus. E quero dizer uma coisa: o murmúrio só vai encher a sua vida de tristeza, angústia e solidão. Quando você murmurar, lembra dessa frase: eu estou dizendo que eu sou melhor do que o Criador, porque eu faria diferente. Olha o que a Bíblia diz acerca do murmúrio. A Bíblia diz que o murmúrio é pecado, a gente murmurar.
E o texto de Números, no capítulo 14, se você quiser abrir, versículo 27, não vou ficar esperando muito. Números 14, 27 diz o seguinte: até quando? Deus falando com Moisés. Números 14, 27. Até quando essa comunidade ímpia, gente, ele pega, não chama o povo de Israel de minha nação, não. O povo estava murmurando, Deus, vamos botar assim entre aspas, Deus esquece que aquela nação, ela é a menina dos olhos dele. E Deus chama assim, ó, comunidade ímpia, se queixa contra quem? Contra mim, ele diz. Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Irmãos, e Deus vai e condena esse povo. O que eu disse? Que a murmuração é falar pelas costas de três circunstâncias, três coisas: Deus, o teu próximo e a circunstância. Toda circunstância da vida é para ser encarada de frente. Eu me lembro um dia, eu sentei para conversar com um senhor, que poderia ser meu pai, que tinha entrado em adultério e tinha quase acabado com a família dele. Eu virei para ele e falei assim: ó, olha para mim aqui, você pecou contra o céu e contra a terra, e pecou contra a sua família. Do jeito que você foi um homem para trair a sua esposa, esse homem entre aspas, você tem que ser homem para assumir isso e resolver esse problema dentro da sua casa. Não adianta você ficar murmurando, dizendo é isso, é aquilo outro, é por causa disso. Você tem que assumir a responsabilidade. Não adianta ficar falando pelas costas. O murmúrio prejudica aquele que fala, aquele que vive. Mas se o murmúrio é falado dentro de uma casa, automaticamente a casa inteira é prejudicada. Porque nem todos de Israel estavam murmurando contra Deus. Uma grande parte, mas nem todos. Mas todos foram julgados. Todos foram condenados. Se você continuar lendo o capítulo 14, versículo 28, é o que diz, olha só. Diga, Deus dizendo a Moisés, mandando dizer ao povo. Números 14, 28. Diga, juro pelo meu nome. Deus falando assim, ó, estou jurando por mim mesmo. E ele diz que não deve jurar pelo nome dele. Mas ele diz que o negócio é tão grave que ele vai jurar pelo nome dele. Ele diz assim, ó, juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo aquilo que pedires. Sabe o que Deus fez? Tudo que vocês pediram. Deus pegou tudo que eles falaram no versículo 8, se você voltar aí, no 14, no versículo 8, eles falaram assim, era melhor ter morrido lá no Egito, era melhor ter morrido aqui no deserto, do que ficar assim, a peleja nesse deserto, e sem aparentemente ter o cuidado de Deus. E Deus fala assim, tudo que vocês pediram, porque murmúrio é clamor ao contrário. Murmúrio é você fazer uma oração macumba, uma oração de destruição para você. E Deus fala assim, tudo que vocês pediram na murmuração, que era falando que era melhor morrer no Egito, que era ter melhor morrido lá afogado, que era ter melhor já morrido pelo sol no deserto, do que Deus ficar apenas com uma nuvem sobre eles, apenas mandando maná sobre eles, apenas mandando bolinha para eles. Por isso, quando a minha filha hoje eu fiz o prato para ela, eu fiquei triste. Ela comeu, repetiu, depois você tem que ver, minha filha, quando eu falei isso com meu pai, eu dei um tapa na boca. Eu me lembro direito, mas meu pai, começando a carreira dele, odontológica, muito difícil, ele foi para o interior, e eu me lembro que a gente ia na igreja, aí meu pai passava numa padaria de esquina, próximo à igreja, comprava o resto do salgado que tinha ficado ali, o pastel meio duro, um pedaço de pizza meio duro. Está entendendo? Como é que era o esquema? Porque não tinha grana, não tinha nada danada. Quando eu ia entrar no 11, o cara falou, deixa a metade do carro, senhor. Foi o que eu fiz, meu filho. Molecada danada dentro do carro, ele levava ainda alguns vizinhos, aquela molecada dentro do carro que parecia caminhonete assim. Sobrou para mais um. Seu Ronaldo estava quietinho, baixou a cabeça assim. Seu Ronaldo baixou eu não. Tipo seu Ronaldo assim. E é porque era o dinheiro que meu pai tinha, era o que ele podia comprar, ele podia parar
comer à vontade. Eu me lembro, nossa, está tão duro hoje, pai. Por que essa pizza é tão dura? Eu comecei a reclamar, murmurar, e fiquei ali uns 5 minutos. Eu vou comer isso, não sei o quê. Pá! Me avisou. Então, quando a Samara hoje fez isso, eu sentei com ela e falei, minha filha, já estava preparada. Você está preparado aqui comigo, o Pai do Céu botou no meu coração, mas depois eu falei, não, vou te pegar na direita. Cheguei aqui no curso, você tem que pregar, que você ia pregar. Você falou, Pai do Céu, mas está preparado para outra coisa, vai ter que pregar sua família. Porque muita gente tem o cabelo em pé. Então, irmãos, Deus, ele condena o povo, condena aquilo que eles tinham falado. Porque meu pai sabia o seguinte, se eu não voltasse atrás daquilo, talvez a minha vida inteira eu ia ser um cara que ia comer resto, entre aspas. Eu ia comer aquilo que não era um alimento assim, que é prazeroso para comer. E meu pai me ensinando, dizendo assim, quando ele me bateu, eu lembrei dessa cena que eu estava com o Espírito Santo, me levou a falar sobre isso. Eu lembrei da cena, o Espírito Santo falou assim, teu pai botou um princípio em você, que aquele tapa, tirando você de faltar alimento dentro da tua casa, de você ter que viver com um alimento que não é prazeroso. E muitas vezes a gente recebe algo na vida, achando que Deus é culpado, isso é fruto daquilo que a gente fala. Gente, se eu acho, desculpa a palavra, se eu acho que o meu casamento é uma bosta, ele vai continuar uma bosta. Você está entendendo? Se eu acho que o meu emprego vai continuar sendo, só repetir a palavra, se eu acho que o meu filho vai continuar sendo se eu acho que a minha igreja vai continuar sendo para você, porque o murmúrio traz o que você clamou no murmúrio. Eu não sei se o pastor falou isso, aqui não tem nada, aqui não é a casa de Deus, a casa de Deus é aqui, que não tem nada santo aqui, tá? Não tem nada santo, pode dormir aqui, os caras estão dormindo aqui na obra, cozinhando aqui, não tem nada santo aqui nesse prédio, é só separado aqui, quando a gente está aqui que a gente está adorando o Senhor. Às vezes, meu irmão católico, assim, acha que o lugar é uma habitação de Deus, não é nada disso não, tá? E Deus fala assim, olha, o mal que vocês reclamaram, que vocês pediram na murmuração, é o que eu vou dar para vocês. E Deus não é um menino que volte atrás da palavra dele. O que aconteceu, gente? Não entrou nenhum israelita de 20 anos para cima na terra prometida. Deus eliminou todo mundo, e Deus fez isso até com Moisés. Até Moisés, Deus não permitiu ele entrar, porque o murmúrio não afeta apenas a pessoa que murmura, mas a casa inteira, e dependendo até uma nação. Se for uma nação, um patriarca, um com cabeça, e esse cabeça murmura. Então, murmúrio. Você quer ter uma vida que seja uma murmúrio. Reclama tudo. Reclama de tudo. Já sai reclamando aqui, já da pregação. Negócio lá, não sei o que, não gostei, melhor que ter feito, melhor ter ido em outro lugar, melhor ter ido no bingo. Reclama. Nem sei se está tendo bingo, é viagem. Então aprenda uma coisa. O apóstolo Paulo aprendeu o segredo da satisfação. Ser satisfeito com aquilo que tem. Não é ser um miserável de espírito, não. Não é dormir em cima de barata e achar que está tudo tranquilo, não. Não é isso que eu estou falando. Quem está entendendo? Amém. É saber que aquele talvez ali é um momento que você está vivendo. Mas não murmurar diante dessa dificuldade, diante dessas lutas. Porque Paulo mesmo ele diz, pois tendo que comer, ou tendo que vestir, esteja sempre satisfeito. Paulo diz isso aonde? Em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículos 5 e 8. 1 Timóteo 6, 5 e 8, ele diz assim, pois tendo que comer ou que vestir, esteja sempre satisfeito. Fique sempre tranquilo, leva a vida numa boa. Sem ficar murmurando, reclamando, lamentando as circunstâncias da vida. Leve a vida numa boa. É isso que Paulo está dizendo, trazendo para a nossa linguagem de hoje. Então sabe uma coisa? É ser uma pessoa satisfeita, é você ser grata.
é ser uma pessoa grata. Pastor, o que é ser uma pessoa grata? Uma pessoa grata é aquela que sabe que, indiferente das circunstâncias, Deus está no controle. Amém. Eu sou grato a Deus. Eu sou grato a Deus por todas as coisas da minha vida. Porque a gente sabe que tem caminhos que a gente pega a nossa perna e quer que Deus resolve depois, gente. Deus vai fazer o impossível para resolver, mas tem coisas que não tem jeito mais. Por exemplo, o cara vai adquirir AIDS por levar uma vida sexual de qualquer maneira. Aí depois vai em todas as campanhas do mundo inteiro, de todos os nomes das igrejas, do mundial, não sei o que, para tentar ficar curado de AIDS. Deus pode fazer? Pode. Mas Deus não tem uma obrigação. Porque aquilo ali foi o caminho que ele tomou. E talvez tomou pelo murmúrio de não estar contente com a pessoa que está do seu lado. Satisfação é você ser uma pessoa agradecida. É agradecer o Senhor o tempo inteiro. Gente, a Bíblia conta uma história extraordinária. O profeta Eliseu, ele vai numa casa, para numa casa de um pessoal de posse. Isso em 2 Reis está registrado isso. Acho que no capítulo 4, se eu não me engano. Não precisa abrir, porque a gente não vai ler o texto inteiro. Me vem aqui em memória agora. E ele chega na casa dessa senhora, e a senhora gosta desse profeta junto com o esposo dela, que era um homem de Deus, que estava sempre direcionando a nação. E ela manda fazer um quartinho de tijolo para o profeta. E o profeta, quando volta na outra viagem, chega e tem um quartinho arrumadinho com a caminha ali para o profeta e o ajudante dele. E o profeta queria fazer algo para aquela mulher, dizer, vai lá, pergunta ela o que eu posso fazer por ela. Aí ela disse, não precisa fazer nada por mim não, porque eu sou muito feliz dentro da minha nação. Aí o profeta falou assim, o discípulo do profeta falou assim, não tem filho não. Aí o profeta falou, então vou orar ao Senhor para ver se Deus concede essa graça a ela, dela ter filhos. E o profeta vai vir para ela e fala assim, você vai ter um filho, meu filho. E ela fala assim, não ilude a tua serva não, meu Senhor. E ele ficou quieto. E aquela mulher, ele fala assim, na outra viagem minha, que eu voltar, você vai estar com filho. E quando ele volta na outra viagem, a mulher estava com o filho no braço mesmo. E aquela alegria. Mas chega um dia que aquele menino morre. Aquele menino se adoece na plantação junto com o pai. O texto diz, vem uma dor de cabeça forte sobre aquele menino. E aquele menino morre com uma dor de cabeça. Ele começa a gritar, leva para casa. O texto diz, me trazendo em memória aqui, o texto diz que até meio-dia a mãe ficou com o neném, com o menino no colo. E o menino morre no colo dela. E ela vai, põe o menino na cama do profeta, onde o profeta dormia, e vai para o marido dela e fala assim, manda o teu servo preparar um jumento, e manda um servo teu junto comigo, que eu tenho que ir lá até o profeta. E ele diz assim, hoje não é sábado, e nem é dia de festa das luas. E a mulher não reclama com o marido que o menino estava morto em casa. Ela não reclama com a vizinha que o menino estava morto em casa. Ela não sai gritando. Ela ainda chega com o marido, pede para preparar um bicho para levar ela. E ela monta nesse bicho e vai em direção ao profeta. Quase chegando no profeta, ela topa com o discípulo do profeta. O discípulo do profeta pergunta a ela, como que está? Tudo bem na sua casa? Seu marido, seu filho, você, tudo bem? Ela diz assim, está tudo bem em casa. Rapaz, essa mulher é crente pra caramba. O menino morto. E a mulher diz que está tudo bem. Gente, a gente tem hora que murmura o mundo inteiro por causa de nada. Porque o chambinho ficou duro, porque ficou aberto na geladeira. Tu falou uma coisa assim bem tosca mesmo. O chambinho me endireiteu. Eu vou ter que acabar com o meu chambinho. E a mulher com o menino morto. E ela chega para o profeta e fala assim. Aí ela chega diante do profeta e fala assim, levanta um clamor a Deus e vê se Deus restaura a vida do meu filho. O profeta mandou levar o cajado, botou o cajado lá, o menino não levantou. Tá vendo? Não é que o negócio tem que funcionar, se levar alguma coisa do profeta, do apóstolo, vai funcionar. Ele mandou, leva o cajado do homem fazia tudo, por Deus. Botou o cajado em cima, ele voltou e falou, o menino não respirou não, o cajado está lá em cima e não respirou. Aí ele foi lá, deitou em cima do menino, ficou deitado assim, esquentou o menino
E o menino não voltou. Deitou de novo. O lencinho estava usando mais, o cara foi deitar em cima e suava o menino todo. Suou o menino todo, o menino não voltou. Aí diz o texto que ele clama ao Deus de Israel. E o menino dá 7 grandes respiradas e volta à vida. Amém. Gente, eu sei que é algo inimaginável de que um murmúrio, de tirar um murmúrio da morte e da vida, trouxe vida no filho dela. Você imagina agora desse? O que Deus está dizendo? Que quando Deus usa o profeta para ressuscitar esse menino, que não era uma coisa comum no Antigo Testamento, as pessoas se ressuscitar. E nem no Novo Testamento, a gente vê Paulo, aconteceu isso na vida de Paulo, orou, o menino ressuscitou, e a gente vê Jesus fazendo isso também, por 2 vezes, Jesus ressuscita pessoas. Mas não é algo comum. Deus faz para deixar uma mensagem, não é para mostrar um milagre, não. Ele faz para deixar uma mensagem, dizendo que no meio da morte, se o murmúrio não acontecer, pode gerar vida. Que no meio da tristeza, da angústia, sem murmúrio, vida é gerada. Eu quero encerrar. Tem mais coisa para ser falada, mas eu quero encerrar. Vou deixar mais um pouco para o próximo dia. Encerrar dizendo que Paulo ele diz que na riqueza que Deus tem, no versículo 19, ele diz o seguinte: meu Deus, ele vai suprir todas as minhas necessidades e também as necessidades de vocês, de acordo com a gloriosa riqueza que tem em Cristo Jesus. Olha para mim aqui agora. Olha para mim. Se eu e você que estamos aqui nessa noite somos filhos de Deus e acreditamos nisso, uma das primeiras coisas que tem que ser banida na nossa vida é o amor. Porque o apóstolo Paulo termina dizendo assim, versículo 19, onde eu parei, não, Paulo termina, ele diz assim: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, e a necessidade de vocês também, segundo a riqueza que tem em Jesus. Eu digo que quando o crente, é você mesmo, não acho que isso aqui é por acaso que você veio ouvir essa palavra, não. Eu acredito sim, Deus escreve no papel e entrega na mão do pastor. Quantas vezes que eu saí da minha casa, sentei no banco da igreja, Deus foi direto para mim, retinho. Faltou botar o nome embaixo e me entregar na minha mão. E quantas vezes eu até hoje como pastor, quando eu sento para ouvir um irmão, Deus manda um recado para mim. Qualquer pessoa, quando eu sento para ouvir, pessoa de Deus. Só se você não se considera. Porque a Bíblia diz que todo aquele que aceitou Jesus, Deus te deu o direito de ser filho dele. Não é que vai ver se você é filho de Deus, no final vai pesar, vai ter uma balança. Ridículo. Uma filha enorme, uma balança pesando. Cabeça de criança um negócio desse. Salvação não se perde, você nasce de novo. Você se torna filho, não tem como largar de ser filho. Eu posso negar ao meu pai, que a minha natureza não nega. Você não dá um presente, salvação não é uma aliança. Não é uma argolinha que Deus te deu, um presente. Deus fez você nascer de novo. Não tem na Bíblia, diz nasceu de Deus. Não tem isso. Tem na Bíblia crente pecando e Jesus correndo atrás, os pregadores pregando, os profetas chamando arrependimento. Isso que tem na Bíblia. Então hoje é Deus falando para você, meu filho, se você já aceitou Jesus como teu Salvador, você é meu filho. E você precisa dar um tapa na boca e parar de murmurar, porque senão o murmúrio volta contra você e estabelece um caminho de morte para você. Porque é princípio. E esse princípio não é só na vida do crente. O cara no mundo que murmura, esse princípio é eterno. Esse princípio está no inferno, no céu, na terra, em todo lugar. Porque Deus estabeleceu o princípio. Quando Satanás murmurou acerca de Deus, achando que ele poderia fazer algo melhor do que Deus, ele foi banido para não existência de Deus mais. O que ele queria, estar sozinho, mandar, Deus deu para ele. Sai fora, cara. O murmúrio desde o princípio é algo de condenação. Desde a pessoa de Lúcifer. E antes que você existia, que o mundo fosse formado, Satanás foi condenado por dar murmuração. Achou que ele poderia ser mais.
porque Deus não estava sendo o cara que ele achava que ia ser. E eu quero te perguntar uma coisa e terminar com isso. Paulo diz que Deus ia suprir todas as nossas necessidades segundo a riqueza que tinha em Jesus. Se você é cristão, grava isso e murmura, é porque você não está indo nas riquezas que tem em Jesus e se estabelecendo nela. É porque você não descobriu o segredo de orar, de entrar na presença de Jesus, de esquecer o murmúrio e estabelecer na tua vida a riqueza que tem em Jesus. Gente, essa mulher, ela perdeu o que eu falei, ela perdeu o menino que ela não tinha. Jó perdeu tudo que tinha, a mulher, tudo abandonou ele. E ele não murmurou contra Deus. O texto bíblico diz em Jó. Eu quero te perguntar uma coisa. Eu acredito que o Deus da aliança, Ele pode quebrar suas alianças, se Ele quiser. Talvez você tenha levado uma vida de murmuração, reclamando o tempo inteiro da vida. Deus hoje te convida a não dizer que uma notícia que você está condenado, acabou. Se você está murmurando, acabou a tua vida. Não. Deus me traz aqui dizendo para você entrar nas riquezas que tem em Cristo Jesus e se estabelecer nelas. Amém. Que riquezas são essas, pastor? É a própria presença de Jesus na vida da gente. É saber que Ele cuida da gente, é que Ele está presente na nossa vida, sabendo que Ele tem o melhor para a gente. É isso. Eu me lembro de quando a nossa família perdeu a Nara, uma sobrinha de 9 meses que morreu. E eu lembro do meu cunhado, o Oséias, entrando na igreja com um cachorrozinho dela, branquinho, botando na frente. Não, deixa ninguém pegar nada. Não, Deus me deu. Eu vou cuidar até o finalzinho. O cara foi crente pra caramba. E não era aquele cara que ficava na igreja orando, pulando, rebolando. Nada, sempre quietinho, sentava até uns assim. Senta, ouve, vai pra casa, não comenta nem X nem Y, não fala nada. E na hora de sair da igreja, o Zé pega a Ana Lara de novo, cachorrozinho branco. Isso mexeu com a família inteira, com a igreja inteira. Ele levou e ele foi lá, botou na cova, foi enterrado e saiu e foi para casa. Diz que ele Deus levou e assim seja. E antes da morte dela, com o sofrimento que ela começou a viver, ele escreveu uma carta para Deus, um clamor, não um murmúrio. Uma carta que ninguém teve acesso a ela, só ele e a esposa. E a minha irmã disse, quando eles terminaram a carta para Deus, ela sentiu uma paz enorme entrando no coração deles. Escreveram lá no CTI essa carta. E o próprio Espírito Santo disse, eu nunca mostro essa carta para ninguém, até eu pedir. Nunca mostra. E eles partiram a vida, ela voltou a trabalhar na loja, eu pude continuar na minha missão, que era pregar o Evangelho nas outras cidades. Eu já estava em Minas Gerais, já isso tem 9 anos atrás. Pude continuar o meu ministério, deixa a loja, segura a peteca. Meu cunhado normal, tocou a vida a trabalhar. E encarreiraram para outro menino, já tem o Isaac, está grandinho, de 6 anos, já logo já ficou grávida. Porque tirou da vida deles o murmúrio e foi da riqueza que tem na pessoa de Jesus Cristo e tomou posse dela. Amém. Mesmo após o enterro da primeira filha. Você vai continuar chorando com a chambinha? Não dá. Não dá. Não dá pra gente ficar chorando. Talvez, pastor, o negócio é mais do que chambinha, mas eu contei de circunstâncias aqui muito difíceis. Circunstâncias, talvez eu pensando hoje, eu não teria força para fazer isso. Eu não teria, só se Deus me desse. Não teria.
fazer como aquela mulher fez. Ele tem que ser realista. Talvez eu não teria, mas hoje Vamos orar então para a gente encerrar. Vamos orar. Eu quero te perguntar uma coisa. Você tem murmurado muito a vida, as perdas, as circunstâncias? Talvez pode ter um problema dentro de você. Talvez você não nasceu de novo ainda. Talvez você não abriu o teu coração o suficiente para Deus fazer de você, filho dele, nova criatura. Talvez você se ilude, está envolvido em alguma igreja, achando que estar na igreja é ser nova criatura. Estar na igreja é o caminho daquele que já é uma nova criatura. E se Deus falou claramente com você nessa noite, meu filho, eu quero convidar você que quer pedir ao Senhor que o Senhor tire o murmúrio dos teus lábios, te ajude a fazer isso. Ou talvez você fale, pastor Eduardo, talvez eu não abri meu coração suficiente para Jesus ser totalmente a minha riqueza. Você quer abrir o teu coração para Jesus ser a tua riqueza, para Jesus ser a fonte que nunca vai se esgotar de você. Está tranquilo? Você quer entregar a tua vida para Jesus nessa noite? Põe a mão sobre o seu coração, que nós vamos orar por você, pedindo que Jesus venha sobre você e faça de você uma nova criatura, e que você possa fazer de Jesus a fonte das tuas riquezas, da fonte da tua alegria, da fonte de todos os teus recursos, e não as pessoas, as circunstâncias. Não, nada disso, mas apenas Jesus, porque Paulo diz: eu descobri o segredo de não murmurar, de fazer de Jesus a fonte das riquezas da minha vida. Isso, continua com a mão sobre o teu coração. Isso, agora você que já é convertido e tem murmurado, e Deus deu esse tapa na sua boca, meu filho, se quebrante, se arrependa, fala: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu não sabia que o murmúrio era o traçar da minha desgraça, que a reclamação era o falar pelas costas do Senhor, das pessoas e das circunstâncias. Se arrependa, se quebranta diante do Senhor. Isso, vamos orar. Paizinho querido, nós entregamos, Senhor, nossa vida em tuas mãos. Nesse momento, como nação sua, como tua família, Senhor, como filhos do Senhor, nós nesse momento, Senhor, pedimos, Senhor, misericórdia, Senhor. Senhor, tenha compaixão, Senhor, de cada vida que talvez tenha murmurado, Senhor. Tenha aberto os seus lábios, não para dizer aleluia, glória a Deus, Deus seja louvado, mas para murmurar, reclamar, Senhor, falar pelas costas, meu Pai do Senhor. Tenha misericórdia, porque eu sei que é um Deus compassivo, um Deus bondoso e um Deus misericordioso. Oh, Senhor, a mesma misericórdia, Senhor, que só teve sobre a vida daqueles pessoas ainda abaixo de 20 anos, que eram pessoas imaturas, meninos, Senhor. Tenha também, Senhor, de cada vida que tem sido criança, menino diante da vida, e tem murmurado dia após dia como uma criança, chorando por coisas simples da vida. Agora, Jesus, eu te entrego em tuas mãos cada vida que está com as mãos sobre o coração, como um ato de rendição e pedindo: vem, Senhor Jesus, e faça de mim uma nova criatura. Eu te peço, escreve, meu Pai, o nome delas no livro da vida, e que elas possam se encontrar no paraíso para dizer aleluia. Nós terminamos, Paizinho querido, no nome do teu Filho amado, que foi castigado, humilhado, Senhor, mas em nada ele pecou, nada ele clamou. É no nome
aleluias. Eu brinco. Que aleluia já é plural no grego. Eu lembro no seminário, o professor sempre puxava a nossa vida. Ah, mas eu vou no culto e vejo alguém falando assim, aleluias. Não, não é aleluias. Você nem fala aleluias, não tá? Só para quebrar o gelo. Então, meus irmãos, leva essa palavra de Papai do Céu para o coração de cada um. Levante a cabeça, eu sei que tem hora que a gente é menino, a gente reclama a vida. E graças a Deus, que já Deus teve misericórdia daqueles meninos na base de 20 anos, já era para deixar uma demonstração para a gente. Se a gente entendesse que o murmúrio era o caminho da desgraça, a gente iria ter misericórdia da gente. Então sai daqui dizendo aleluia. Se você reclamou bastante a vida, fala bastante aleluia essa noite. Aleluia, levante mão, aleluia. Fala dentro de você, não precisa falar no alto se não quiser não. Mas que não quiser não de crente maluco, vai chegar falando aleluia na faca, aleluia no trabalho, chega em casa, aleluia, cumprimenta o cara, aleluia. Aleluia, porque a gente fala tanta besteira, não fala? Então por que não falar umas aleluia? A gente às vezes fala palavrão, uma altura, taca a panela em cima do vizinho, não tem vergonha. Aí vamos falar aleluia, aleluia, chega em casa, aleluia, passa na rua, aleluia, aleluia. Aleluia? Aleluia. Aleluia, vem passar o abelha desse cara aí. É uma piadinha. Então, Deus abençoe a vida de vocês, tá? Culto quarta-feira, domingo, tá? Não se esqueça da inauguração. Após a inauguração, a gente vai voltar ao CCM. As células, para quem está ansioso, conversei com o jurídico das células, a gente vai fazer uma reformulação nas células, se Deus permitir. Em janeiro a gente volta às nossas células reformuladas, tá bom? E se Deus quiser, na visão aí que a Convenção Batista adotou, que é a Igreja Multiplicadora, que é a mesma coisa que a gente já vem fazendo, usando o material deles. Então vamos orar para isso. Janeiro, se Deus permitir, a gente volta às nossas células, tá bom? Então Deus abençoe a vida de cada um, tá? Esteja em paz.